E meus amigos, durante mais de 20 anos, milhões de cristãos fizeram a mesma pergunta: quando viria a sequência de A Paixão de Cristo? Mas talvez essa nunca tenha sido a pergunta mais importante, porque existe uma outra questão muito mais intrigante: o que realmente aconteceu entre a morte de Jesus e a manhã da ressurreição? 3 dias, poucas explicações, muitos mistérios. E agora, depois de mais de 2 décadas de espera, Mel Gibson finalmente concluiu essas gravações de um filme que pretende explorar justamente esse período. O diretor já deixou claro que este não será apenas um filme sobre um túmulo vazio. Ele pretende mostrar acontecimentos que vão muito além daquilo que os olhos humanos poderiam enxergar. E quando você descobrir o que já sabemos sobre o roteiro, você vai entender por que esse pode ser o projeto mais ambicioso de toda a carreira de Mel Gibson. Então, vamos pra cima! Olá pessoal, Márcio Coach aqui, sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo, nós vamos descobrir por que Mel Gibson levou mais de 20 anos para concluir esse projeto, como estão as fases finais da produção e o que o roteiro promete mostrar sobre um dos maiores mistérios da fé cristã. Para entender a dimensão desse filme, nós precisamos voltar lá para 2004. Naquele ano, A Paixão de Cristo chegou aos cinemas e surpreendeu o mundo. Falado em aramaico, latim e hebraico, sem seguir as fórmulas tradicionais de Hollywood, com cenas extremamente intensas, e ainda assim se tornou um grande fenômeno global. Milhões de pessoas assistiram, milhões se emocionaram, milhões saíram do cinema em silêncio. Mas existe algo curioso. O filme termina justamente quando a história mais importante do cristianismo está começando. A ressurreição aparece rapidamente, quase como um anúncio de que algo maior ainda estava por vir. Ao longo dos anos, surgiram muitos rumores, projetos, rascunhos de roteiro, possíveis datas, mas nada parecia avançar. Enquanto isso, Mel Gibson continuava trabalhando em segredo, reescrevendo ideias, consultando especialistas, estudando passagens bíblicas e tentando resolver um problema gigantesco: como transformar em cinema acontecimentos que a própria Bíblia descreve de forma misteriosa. E é aqui que essa história começa a ficar interessante, porque recentemente a produção confirmou algo que muitos aguardavam havia anos: as gravações foram concluídas. Sim, meus amigos, as câmeras já foram desligadas, as cenas principais já foram filmadas. E após meses de trabalho, principalmente em Roma e outras regiões da Itália, a equipe encerrou oficialmente a fase de filmagem. Mas isso não significa que o filme já está pronto. Na verdade, agora começa uma das etapas mais importantes de toda a produção. Nós temos agora a pós-produção e demora muito. E quando falamos desse filme, essa fase pode ser tão complexa quanto as próprias gravações. Mas por quê? Porque o que Mel Gibson pretende mostrar não se limita apenas ao mundo físico. Segundo declarações feitas ao longo dos últimos anos, essa história envolverá eventos espirituais, realidades invisíveis, momentos que, segundo a tradição cristã, aconteceram além da percepção humana. E isso exige uma grande qualidade de efeitos visuais, construção digital de cenários, tratamento de imagem, composição sonora, trilha musical, correção de cor e uma enorme quantidade de trabalho para transformar conceitos espirituais em imagens cinematográficas. Mas a pergunta continua: o que exatamente veremos na tela? E aqui chegamos ao coração desse mistério. Quando a maioria das pessoas pensa na ressurreição de Jesus, imagina então uma sequência simples: Jesus morre, é colocado no túmulo e ressuscita no 3º dia. Mas existe um grande intervalo, um espaço entre esses acontecimentos, um período que continua despertando perguntas 2000 anos depois. O que aconteceu nesses 3 dias? E ninguém sabe. No entanto, a Bíblia oferece algumas pistas.
Pedro fala sobre Cristo indo aos espíritos em prisão. Paulo menciona sua vitória sobre poderes e autoridades. Outras passagens sugerem acontecimentos invisíveis ligados à obra redentora de Jesus, mas nenhuma delas explica todos esses detalhes, e talvez seja exatamente isso que tenha despertado o grande interesse de Mel Gibson. Em entrevistas anteriores, o diretor revelou que o novo filme não seguirá uma história linear. Então, pare por um instante e pense no que isso significa. A história não será contada simplesmente do começo para o fim. Ela poderá avançar, voltar, conectar diferentes momentos, mostrar eventos terrenos e espirituais acontecendo simultaneamente, como se várias camadas da realidade estivessem sendo reveladas ao mesmo tempo. Isso muda completamente a forma como essa história será apresentada. Mas existe algo ainda mais intrigante. Em algumas declarações, Mel Gibson sugeriu que a história poderá voltar até acontecimentos muito antes da crucificação, eventos ligados à origem da rebelião espiritual, à queda dos anjos, ao conflito entre as forças das trevas e os exércitos celestiais. E se isso realmente estiver presente no filme, nós estaremos diante de algo muito diferente de uma continuação tradicional. Nós estamos falando de uma história que conecta a cruz à grande história espiritual apresentada nas Escrituras. Mas representar acontecimentos que transcendem o tempo e o espaço é algo ainda muito mais complexo. Como mostrar uma realidade espiritual? Como retratar aquilo que ninguém viu? Como transformar conceitos teológicos em cenas capazes de emocionar milhões de pessoas? Essas perguntas acompanharam a produção durante anos. Agora, imagine a grande responsabilidade. Você está produzindo a sequência de um dos filmes cristãos mais importantes da história. Milhões de pessoas têm expectativas, milhões esperam fidelidade bíblica, milhões aguardam respostas. E ao mesmo tempo você precisa transformar mistérios espirituais em uma experiência cinematográfica. Então a pressão é enorme, mas talvez seja exatamente isso que torna esse projeto tão fascinante. Porque, no fundo, não estamos falando apenas de um filme, estamos falando da tentativa de representar o acontecimento central da fé cristã. A vitória de Cristo sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre as trevas, a vitória que mudou a história da humanidade. E também muitas pessoas esquecem: o cristianismo não existe apenas porque Jesus morreu. Milhares morreram ao longo da história. O cristianismo existe porque Jesus ressuscitou. A cruz foi o sacrifício, mas a ressurreição foi a confirmação. A cruz mostrou o amor, mas a ressurreição revelou o poder. A cruz trouxe redenção, mas a ressurreição anunciou vitória. Talvez seja exatamente essa mensagem que Mel Gibson deseja colocar no centro do filme. Não apenas o sofrimento, não apenas a dor, mas o triunfo, a esperança, a certeza de que a morte não teve a palavra final. E hoje sabemos que as gravações terminaram, sabemos que a pós-produção está avançando, sabemos que efeitos visuais, edição, trilha sonora e finalização estão em andamento. Sabemos que o projeto entrou em reta final, mas ainda existe uma pergunta que continua sem resposta. Será que o filme conseguirá retratar um dos maiores mistérios da Bíblia de forma fiel e também impactante? Ou estaremos diante da adaptação mais ousada já feita sobre os 3 dias que mudaram a eternidade? Em breve, o mundo descobrirá, mas uma coisa já é certa: depois de mais de 20 anos de espera, a história está prestes a continuar. Meus amigos, a gente se vê então no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, e eu confesso que estou ansioso para ver esse filme no cinema. Então, a gente se vê, um grande abraço e valeu!